luz, um chamado a nos deixarmos iluminar por Cristo, luz do mundo, para que possamos, por nossa vez, tornar-nos portadores dessa luz em nossos ambientes de vida. Por fim, a irmã Petrini agradeceu às comunidades que ofereceram o abeto e realizaram o presépio, definindo o seu gesto, um dom à igreja e um sinal daquela colaboração entre povos e culturas que constrói a verdadeira paz, e anunciou que no próximo ano as doações continuarão partindo da Itália. O presépio na Praça São Pedro será realizado pela sede de Atessa, na província de Chieti, da Associação Italiana Amigos do Presépio, enquanto a árvore será doada pelo município de Terra Nova Pollino, na província de Potenza. O presépio a ser colocado na Sala Paulo VI ficará a cargo da Fundação Carnaval de Vilarejo, na província de Lucca. Mas destacamos então o presépio e a árvore de Natal deste ano, a sua inauguração na tarde da última segunda-feira, dia 15, assim realizando a tradicional e sugestiva cerimônia de apresentação do presépio e do acendimento da árvore de Natal. Destacamos, como dissemos, estiveram presentes as delegações das dioceses de Nocera Inferiore, Sarno e Bolzano Bressanone e dos municípios do território de Agro Nocerino Sarnese e Lagundo e Ultimo, que doaram respectivamente o presépio e a árvore deste ano. Assim, trazemos alguns elementos, descrevendo então aspectos também arquitetônicos e destacando então a figura de Santo Afonso Maria de Ligório e dos servos de Deus Enrico Smaldoni e Afonso Russo, que fazem então parte do cenário neste ano do presépio na Praça São Pedro, como dissemos, é assim revelado aos fiéis, peregrinos e turistas na cerimônia de inauguração na tarde desta segunda-feira, dia 15. Ainda aproveitando esses minutos que antecedem o início da audiência propriamente dita, com a catequese do Santo Padre, lembramos, o Papa Leão XIV destaca aqui: no Natal devemos evitar compras excessivas e convidar pobres e pessoas sozinhas. Assim, o Papa responde nas páginas da revista Piazza San Pietro, Praça São Pedro, a um psicólogo que relata sua experiência ao lado de jovens e famílias em um momento de turbulência, medo, insegurança e solidão. O pontífice convida a viver o Natal como um tempo de sobriedade e caridade concreta e indica aos jovens o exemplo de São John Henry Newman, que pode ajudar a combater a escuridão do niilismo e construir uma verdadeira civilização de paz. Assim, o Santo Padre lembrando então a figura de São John Henry Newman, recentemente declarado doutor da Igreja, apresentando-o como exemplo de caridade concreta, indicando aos jovens como exemplo. Nesse contexto ainda, a nova edição, como dissemos, da revista San Pietro, que é dirigida pelo padre Enzo Fortunato, é dedicada ao Natal como tempo de escuta, acolhimento e cuidado. Assim, uma edição especial à Noite Santa ao redor do mundo, ao Natal entre dom e consumo, sem nunca esquecer os pobres e o tema da paz, com Deus, que não quer guerra e violência. Assim, a capa da edição de dezembro é dedicada às crianças e ao pensamento do Papa Leão XIV para os mais pequeninos, com o anúncio, em 19 de novembro, da segunda Jornada Mundial da Criança, programada para Roma, de 25 a 27 de setembro de 2026. O Santo Padre está chegando neste momento, na parte alta da praça, ao patamar da Basílica de São Pedro, para dar início então à audiência geral desta quarta-feira. Destacamos, o Santo Padre continua o seu ciclo de catequeses no âmbito deste jubileu de 2025, Jesus Cristo, Nossa Esperança. Prossegue com o quarto ciclo de catequeses, a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual. E na sua catequese de hoje, a oitava dentro deste ciclo, a Páscoa como lugar do coração inquieto. Santo Padre chega então até a sédia para dar início à audiência geral propriamente dita. Acompanhemos. O Santo Padre dá agora início à audiência geral, abrindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica,
Preparemo-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine. Assim, após o sinal da cruz e a saudação litúrgica, temos a leitura do texto bíblico que nos é proposta para esta audiência geral, assim como temos um texto bíblico em cada audiência geral. O texto que nos é proposto na audiência geral de hoje, desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, é de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Assim, após a leitura feita em italiano, temos agora a leitura do mesmo texto bíblico em francês. E assim, na sequência, nas demais línguas habituais das audiências gerais das quartas-feiras, ou seja, depois do francês, teremos a leitura do mesmo texto em inglês, alemão, espanhol, chinês, português, árabe e polonês. A reading from the Gospel according to Matthew. Agora a leitura do mesmo texto bíblico em inglês. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The Gospel of the Lord. Após a leitura em inglês, teremos agora em alemão. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit Destacamos que o Santo Padre, antes da audiência geral, na Praça São Pedro, esteve na Sala Paulo VI para saudar um representativo grupo de enfermos. Portanto, antes da audiência geral, aos quais dirigiu uma palavra de saudação, dando a todos as boas-vindas, com a sua breve saudação sendo concluída com a sua bênção a todos os presentes. Depois, o Santo Padre se deteve longamente, saudando a cada um. Portanto, antes do início desta audiência geral, o Santo Padre esteve na Sala Paulo VI para saudar esse grupo de enfermos. Após a leitura em alemão, temos agora a leitura do mesmo texto bíblico em espanhol. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Palabra del Señor. Após a leitura em espanhol, temos agora em língua chinesa. 耶稣对门徒们说：“你们不要在地上为自己积蓄财宝，因为在地上有虫蛀，有锈蚀，在地上也有贼挖洞偷窃。但该在天上为自己积蓄财宝。” Destacamos a leitura que estamos ouvindo do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. 因为你的财宝在那里，你的心也必在那里。
以上是天主的圣训。 Após a leitura em chinês, teremos agora em português. Será feita pelo nosso colega da Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José. Leitura do Evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. Após a leitura em português, temos agora em língua árabe. حيث يفسد السوس والعث وينقب السارقون فيسرقون بل اكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس والصدأ ولا ينقب السارقون فيسرقوه فحيث يكون كنزك يكون قلبك. كلام الرب. E por fim, em polonês. E na sequência teremos a catequese do Santo Padre. Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. La vita umana è caratterizzata da un movimento costante. A vida humana caracteriza-se por um movimento constante que nos impele a fazer, a agir. Hoje, a velocidade é necessária em todo o lado para alcançar resultados ótimos nas mais diversas áreas. Como é que a ressurreição de Jesus ilumina este aspecto da nossa experiência? Ao participarmos na sua vitória sobre a morte, descansaremos. A fé diz-nos, sim, descansaremos. Não ficaremos inativos, mas entraremos no descanso de Deus, que é paz e alegria. Bem, resta-nos apenas esperar, ou será que isso já nos pode transformar a partir de agora? Estamos absortos em tantas atividades que nem sempre nos deixam satisfeitos. Muitas das nossas ações têm a ver com coisas práticas e concretas. Precisamos assumir a responsabilidade de muitos compromissos, resolver problemas, enfrentar dificuldades. Até Jesus se envolveu com as pessoas e com a vida até o fim. No entanto, muitas vezes apercebemos-nos de como o excesso de atividades, em vez de nos trazer satisfação, se torna um turbilhão que nos deixa tontos, nos rouba a serenidade e nos impede de viver plenamente o que é verdadeiramente importante no coração. O coração é o símbolo de toda a nossa humanidade, uma síntese de pensamentos, sentimentos e desejos, o centro invisível do nosso ser. O evangelista Mateus convida-nos a refletir sobre a importância do coração, citando esta belíssima frase, esta bela frase de Jesus: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
É, pois, no coração que se guarda o verdadeiro tesouro, não nos cofres da terra, não nos grandes investimentos financeiros, nunca tão enlouquecidos e injustamente concentrados como hoje, idolatrados ao preço sangrento de milhões de vidas humanas e à devastação da criação de Deus. É importante refletir sobre estes aspectos, porque nos muitos compromissos que enfrentamos continuamente, o risco de dispersão, por vezes de desespero, de falta de sentido, surge cada vez mais, mesmo em pessoas aparentemente bem-sucedidas. Em vez disso, interpretar a vida à luz da Páscoa, olhando para ela com Jesus ressuscitado, significa encontrar o acesso à essência da pessoa humana, ao nosso coração, cor inquietum. Com este adjetivo inquieto, Santo Agostinho ajuda-nos a compreender o impulso do ser humano para a sua realização plena. A expressão completa remonta ao início das Confissões, onde Agostinho escreve: Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. A inquietação é um sinal de que o nosso coração não se move aleatoriamente, de forma desordenada, sem propósito ou objetivo, mas sim orientado para o seu destino final, o amor. Este tesouro, porém, só se encontra amando o próximo, que encontramos pelo caminho. Irmãos e irmãs de carne e osso, cuja presença desafia e questiona o nosso coração, convidando-o a abrir-se e a dar-se. O nosso próximo pede-nos para abrandar o ritmo, para olhar nos olhos, por vezes para mudar de planos, talvez até para mudar de direção. Caríssimos, este é o segredo do movimento do coração humano: regressar à fonte do seu ser, desfrutar da alegria que nunca falha, que nunca desilude. Ninguém pode viver sem um sentido que transcenda o contingente, além do que passa. O coração humano não pode viver sem esperança, sem saber que foi feito para a plenitude e não para a carência. Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança. O coração inquieto não se desiludirá se se entregar ao dinamismo do amor para o qual foi criado. O fim é certo. A vida triunfou e em Cristo continuará a triunfar em cada morte da vida cotidiana. Esta é a esperança cristã. Bendigamos e agradeçamos sempre ao Senhor que nos concedeu. Assim, a catequese do Santo Padre, na audiência geral desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, o Papa dando sequência à série de catequeses neste ciclo, a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual. Santo Padre refletindo a Páscoa como lugar do coração inquieto. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets. Assim, o Santo Padre recorda-nos que Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança. O coração inquieto não se decepcionará se se entregar ao dinamismo do amor para o qual foi criado. O fim é certo, disse o Papa, a vida triunfou e, em Cristo, continuará a triunfar em cada morte da vida cotidiana.
Esta é a esperança cristã, concluiu o Santo Padre. Bendigamos e agradeçamos sempre ao Senhor que nos-la concedeu. Assim concluída a catequese, temos o resumo da mesma em várias línguas. Por primeiro, em francês, como estamos ouvindo neste momento. Lire la vie à la lumière de Pâques, la regarder avec Jésus ressuscité, c'est trouver l'accès à l'essence de la personne humaine, à notre cœur, un corps incoitum. Saint Augustin nous fait comprendre l'élan de l'être humain tendu vers son accomplissement. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet, tant qu'il ne repose pas en toi. L'inquiétude est le... Assim, falando-nos do coração inquieto, o Papa Leão XIV lembrou-nos a célebre frase de Santo Agostinho no início de suas confissões: Senhor, nos criastes para vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Ce trésor, cependant, ne se trouve qu'en aimant le prochain que l'on rencontre en chemin. Le cœur inquiet ne sera pas déçu s'il entre dans la dynamique de l'amour pour lequel il a été créé. Jésus-Christ, par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection, a donné un fondement solide à cette espérance. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Passamos a saudação do Santo Padre aos francófonos. Saúdo cordialmente as pessoas de língua francesa, em particular as paróquias e os jovens vindos da França. Com o aproximar-se do Natal, estejamos atentos a não deixar-nos levar por um frenético ativismo nos preparativos da festa, que acabaremos para viver de modo superficial e que deixaria espaço à decepção. Tomemos, ao invés, o tempo para tornar o nosso coração atento e vigilante à espera de Jesus, a fim de que a sua presença amorosa se torne para sempre o tesouro da nossa vida e do nosso coração. Deus vos abençoe. Assim, a saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos francófonos, que agora então é traduzida para os presentes de língua francesa. Assim, o convite do Santo Padre a que estejamos atentos, a não nos deixar levar por um frenético ativismo nos preparativos da festa, o que acabaria por levar-nos a viver de modo superficial e que deixaria espaço para a desilusão. Ao invés, convida-nos assim a tomar o tempo para tornar o nosso coração atento e vigilante à espera de Jesus. Isto para quê? Para que a sua presença amorosa se torne para sempre o tesouro da nossa vida e do nosso coração. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. Assim, após o resumo da catequese em francês, teremos em inglês, neste caso, feito pelo Jesus, Filho de Deus e Salvador do mundo. Deus vos abençoe a todos. Após o resumo da catequese em inglês, feita pelo próprio Santo Padre, e a sua saudação aos anglófonos, temos agora em alemão, na sequência,
O resumo da catequese em língua alemã. Santo Padre ressaltava na catequese, assim como destacou também no resumo da mesma, falando aos anglófonos, que a vida humana caracteriza-se por um movimento constante que nos impele a fazer, a agir, e que hoje a velocidade é necessária em todo o lado para alcançar resultados ótimos nas mais diversas áreas. Como é que nessa situação, nessa realidade, que a ressurreição de Jesus ilumina este aspecto da nossa experiência? Perguntou, acrescentando mais outra pergunta. Ao participarmos na sua vitória sobre a morte, descansaremos? Respondendo, a fé diz-nos sim, descansaremos. Não ficaremos inativos, acrescentou, mas entraremos no descanso de Deus, que é paz e alegria. Bem, resta-nos apenas esperar, ou será que isso já nos pode transformar a partir de agora? Perguntou o Santo Padre, acrescentando, estamos absortos em tantas atividades que nem sempre nos deixam satisfeitos. Muitas das nossas ações têm a ver com coisas práticas e concretas. Assim, precisamos assumir a responsabilidade de muitos compromissos, resolver problemas, enfrentar dificuldades. Até Jesus se envolveu com as pessoas e com a vida, não com reservas, mas entregando-se até ao fim. No entanto, disse, muitas vezes apercebemos-nos de como o excesso de atividades, em vez de nos trazer satisfação, se torna um turbilhão que nos deixa tontos, nos rouba a serenidade e nos impede de viver plenamente o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas. Sentimos-nos então cansados, insatisfeitos. O tempo parece ser desperdiçado em mil coisas práticas que, no entanto, não resolvem o sentido último da nossa existência. Acompanhamos a saudação do Santo Padre hoje em língua alemã. Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, o Advento nos convida a preparar-nos para o Natal, acolhendo Jesus sem reservas. Ele é a nossa esperança. Portanto, esperemos com alegria a festa de seu nascimento e rezemos juntos, repletos de confiança. Vinde, Senhor Jesus. Assim, a saudação do Papa Leão XIV aos fiéis e peregrinos de língua alemã, lembrando-nos que o Advento nos convida a preparar-nos para o Natal. É o tempo litúrgico proposto para a Igreja, proposto pela Igreja, para assim nos prepararmos para celebrarmos a encarnação do Verbo, o nascimento do nosso Salvador, acolhendo assim Jesus sem reservas, lembrando que Cristo é a nossa esperança. Dizíamos, citando passagens da catequese do Santo Padre, destacando o frenesi e as ocupações do dia a dia, que por vezes, no final de dias repletos de atividades, sentimos-nos vazios. Por quê? Perguntou o Papa, respondendo, porque não somos máquinas, temos um coração, ou melhor, poderíamos dizer, somos um coração. Agora, depois do resumo da catequese em alemão, teremos a seguir em espanhol o resumo feito pelo próprio Santo Padre. Acompanhemos. Al final deste encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. De língua espanhola. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后， Santo Padre lembra-nos que a vida do ressuscitado guia o coração inquieto à fonte da alegria que não acaba nem decepciona, isto é, o amor de Deus, e que se chega a ele amando o irmão de carne e osso, isto é, concretamente, em cujo rosto encontramos o próprio Cristo.
Temos agora em chinês com o resumo da catequese do Santo Padre, ao término do qual o Papa Leão XIV dirigirá uma saudação aos de língua chinesa. De fato, o Santo Padre lembrou-nos em sua catequese que o coração é o símbolo de toda a nossa humanidade, uma síntese de pensamentos, sentimentos e desejos, o centro invisível do nosso ser. O evangelista Mateus disse, convida-nos a refletir sobre a importância do coração, citando esta bela frase de Jesus, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É, pois, no coração que se guarda o verdadeiro tesouro, não nos cofres da terra, não nos grandes investimentos financeiros, nunca tão enlouquecidos e injustamente concentrados como hoje, idolatrados ao preço sangrento de milhões de vidas humanas e à devastação da criação de Deus. É importante refletir sobre esses aspectos, disse o Papa, porque nos muitos compromissos que enfrentamos continuamente, o risco de dispersão, por vezes de desespero, de falta de sentido, surge cada vez mais, mesmo em pessoas aparentemente bem-sucedidas. Em vez disso, disse, interpretar a vida à luz da Páscoa, olhando para ela com Jesus ressuscitado, significa encontrar o acesso à essência da pessoa humana, ao nosso coração, cor inquietum. Com este adjetivo inquieto, disse, Santo Agostinho ajuda-nos a compreender o impulso do ser humano para a sua realização plena. A expressão completa remonta ao início das Confissões, onde Agostinho escreve, Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de advento, abri os vossos corações ao Senhor, que vem a trazer os dons da paz e da alegria. A todos, a minha bênção. Esta saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua chinesa. Convidando-os a abrir o coração ao Senhor que vem trazer os dons da paz e da alegria. Concluído em língua chinesa, agora teremos em língua portuguesa com o nosso colega Silvanei José. Acompanhemos. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A nossa vida é caracterizada por constante movimento. Assumimos inúmeros encargos, temos de enfrentar muitas dificuldades. Também Jesus o fez, envolvendo-se com os nossos problemas e dando-se até o fim. Porém, por vezes, toda esta atividade não nos realiza. Antes, nos dispersa, cansa e impede de valorizar o que é mais importante. Isto diz-nos que nós não somos máquinas, somos um coração inquieto. Tal inquietude revela-nos que o coração não se move ao acaso. Ele tem um fim, que não está nos bens terrenos, mas no amor de Deus, o único capaz de o preencher. Compreender isto à luz da Páscoa e viver com Jesus ressuscitado permite-nos aceder à essência da vocação de cada pessoa humana.
Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Siamo alla novena di Natale, che è ricca di tradizioni in alcune delle vostre comunità. Diventa per tutti una rinnovata opportunità per alleggerire il cuore, preparandolo all'imminente nascita del Figlio di Dio. La Madonna della Speranza vi accompagni in questo impegno spirituale e custodisca sempre voi e le vostre famiglie. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Estamos na novena de Natal que, rica de tradições em algumas das vossas comunidades, se torna para todos uma renovada oportunidade de aliviar o coração, preparando-o ao iminente nascimento do Filho de Deus. Que Nossa Senhora da Esperança vos acompanhe nesse empenho espiritual e vos proteja sempre, a vós e as vossas famílias. O Senhor vos abençoe. Assim, a saudação do Santo Padre aos de língua portuguesa, lembrando que estamos na novena do Natal, rica de tradições em algumas das nossas comunidades, que se torna para todos uma renovada oportunidade de aliviar o coração, preparando ao iminente nascimento do Filho de Deus. Santo Padre conclui a sua saudação, fazendo apelo a Nossa Senhora, dirigindo-se a ela, que Nossa Senhora da Esperança vos acompanhe neste empenho espiritual e vos proteja sempre, a vós e as vossas famílias. Que o Senhor vos abençoe. Destacamos entre os vários grupos presentes na audiência geral desta quarta-feira, temos o grupo de peregrinos de Coimbra, Portugal, um grupo de 15 pessoas, e temos ainda do Brasil, peregrinos de São José de Brasília, um grupo também de 15 pessoas, e uma delegação do movimento Unicafes, uma delegação de 9 membros. Após o resumo da catequese e a saudação em língua portuguesa, temos agora em língua árabe. حياتنا مليئة بالنشاط والعمل المستمر وهذا يؤدي مرارا. Santo Padre destacava-nos que a inquietação é um sinal de que o nosso coração não se move aleatoriamente, de forma desordenada, sem propósito ou objetivo, mas sim orientado para o seu destino final, isto é, o regresso à casa. E a verdadeira plenitude do coração, disse, não consiste em possuir os bens deste mundo, mas em alcançar aquilo que o pode preencher completamente, isto é, o amor de Deus, ou melhor, Deus amor. Este tesouro, disse, porém, só se encontra amando o próximo que encontramos pelo caminho. Irmãos e irmãs de carne e osso, disse, cuja presença desafia e questiona o nosso coração, convidando-o a abrir-se e a dar-se. O nosso próximo pede-nos para abrandar o ritmo, para o olhar nos olhos, por vezes para mudar de planos, talvez até para mudar de direção. Sim, o Santo Padre convidando-nos ao encontro concreto com os nossos irmãos e irmãs de carne e osso. Saúde os fiéis de língua árabe. O cristão é chamado a abrir o seu coração ao amor de Deus e do próximo, a fim de que possa ser preenchido de verdadeira paz e alegria. O Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Assim, a propósito do texto que destacávamos, do trecho que destacávamos da audiência, da catequese do Santo Padre nesta audiência, o Santo Padre ressalta o que tínhamos acabado de destacar
com esta saudação aos de língua árabe, lembrando que o cristão é chamado a abrir o seu coração ao amor de Deus e do próximo, a fim de que possa ser preenchido de verdadeira paz e alegria. Após a saudação em língua árabe, teremos a seguir o resumo da catequese, por fim, em língua polonesa, e a saudação do Santo Padre. Antes de conceder a sua bênção apostólica, após o resumo da catequese em polonês e a sua saudação, e a saudação do Santo Padre, teremos a saudação do Pontífice também aos fiéis e peregrinos de língua alemã, de língua italiana, melhor dizendo. Dziś rozważamy, jak zmartwychwstanie Chrystusa staje się dla nas źródłem pokoju. Falávamos da concretude a que somos chamados a viver a nossa fé e a nossa dimensão de caridade, amando os irmãos de carne e osso. O nosso próximo disse e pede-nos para abrandar o ritmo, o frenesi, do qual falava precedentemente, para olhar nos olhos, por vezes para mudar de planos e talvez até para mudar de direção. Assim, o Santo Padre destacou que este é o segredo do movimento do coração humano, ou seja, regressar à fonte do seu ser, desfrutar da alegria que nunca falha, que nunca desilude. Ninguém pode viver sem um sentido que transcenda o contingente além do que passa. Saúdo cordialmente os poloneses, diz o Santo Padre. Que os últimos dias do Advento sejam para vós um tempo de reflexão e oração. Preparai-vos à vinda de Jesus, sobretudo através do sacramento da penitência e dos retiros espirituais, graças aos quais experimentareis a verdadeira paz, a alegria e o sentido da vida. A todos a minha bênção. O Santo Padre convida, portanto, a viver este período do Advento em preparação para a celebração da encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo, nosso Salvador, sobretudo através do sacramento da penitência e participando de retiros espirituais, graças aos quais, disse, experimentaremos a verdadeira paz, a alegria e o sentido da vida. Após a saudação aos de língua polonesa, Santo Padre saudará os de língua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Santo Padre, na catequese destacamos, por fim, lembrou-nos que o coração humano não pode viver sem esperança, sem saber que foi feito para a plenitude e não para a carência. Assim, recordando que Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança. Ouçamos a saudação do Santo Padre aos de língua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Em particular, saúdo os fiéis de Torino de Sangro, Teramo, San Marco Argentano, com o bispo Dom Stefano Rega, Fermo Centro, com o arcebispo Dom Rocco Pennacchio. Acolho com carinho a Escola de Suboficiais do Exército de Viterbo e o 72º curso de alunos da Guarda de Segurança Pública da Polícia de Estado. Por fim, saúdo os enfermos, os recém-casados e os jovens, especialmente os alunos do Instituto Cicerone, de Sala Concilina, e os do Instituto Capriotti de San Benedetto del Tronto.
Daqui a poucos dias será Natal e imagino que em suas casas se esteja sendo finalizada ou já tenha sido finalizada a montagem do presépio, representação sugestiva do mistério da Natividade de Cristo. Espero que um elemento tão importante, não só da nossa fé, mas também da cultura e da arte cristã, continue a fazer parte do Natal para recordar Jesus que, tornando-se homem, veio habitar entre nós. A todos, a minha bênção. Todos colocam-se de pé para a oração do Pai Nosso, depois da qual o Santo Padre concederá a sua bênção apostólica. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Preparemo-nos para receber a bênção apostólica do Santo Padre. Assim, a bênção apostólica do Santo Padre, na conclusão desta audiência geral, desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Lembrando, o Santo Padre deu continuidade ao ciclo de catequeses deste ano jubilar, Jesus Cristo, Nossa Esperança, quarto ciclo de reflexões, a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual, dando prosseguimento a este quarto ciclo com a oitava catequese, a Páscoa como lugar do coração inquieto. Santo Padre, a propósito do coração inquieto, lembrou esta célebre frase de Santo Agostinho, que se encontra no início das Confissões: Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Santo Padre, na sua catequese, quis lembrar-nos que Jesus Cristo, com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, lançou um alicerce sólido sobre essa esperança que é lema deste jubileu, que nos faz peregrinos de esperança. O coração inquieto não se desiludirá se se entregar ao dinamismo do amor para o qual foi criado. O fim é certo, disse, a vida triunfou e em Cristo continuará a triunfar em cada morte da vida cotidiana. Esta é a esperança cristã, concluiu o Santo Padre. Bendigamos e agradeçamos sempre ao Senhor que nos-la concedeu. Audiência geral, hoje inicialmente com a presença de 15 mil fiéis e peregrinos, número este que aumentou ao longo da audiência nesta quarta-feira com uma significativa presença de fiéis e peregrinos. Lembramos, antes de concluir, as palavras do Santo Padre dirigindo-se aos de língua portuguesa em sua saudação, lembrando que estamos na novena de Natal, que, rica de tradições e algumas das nossas comunidades, se torna para todos uma renovada oportunidade de aliviar o coração, preparando-nos ao iminente nascimento do Filho de Deus. Assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, não nos resta que agradecer a todos, desejando uma boa quarta-feira. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E, assim, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.